Olá, graça e paz a todos e a todas. Sou o pastor Maicon, da Igreja Comunitária Cristã, aqui na cidade de Sumaré. E hoje eu continuarei com a série de reflexões sobre esperança em Apocalipse. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 2. Embora boa parte da introdução que eu darei se refira ao capítulo 2 e 3. Mas antes de prosseguir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho, ative as notificações. Se você nos acompanha pelo Facebook, curta, compartilhe, marque os amigos. Bom, antes de iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de fazer uma ressalva. A semana passada, no nosso vídeo sobre o capítulo 1, aproximadamente lá nos 12 minutos, eu falei sobre o alfa e o ômega. E eu disse que era a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Na verdade, foi um equívoco que nós só percebemos depois que o vídeo estava pronto. Então, corrigindo, o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Tá ok? Por que estudar juntos, né, o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse? Porque ambos contêm as mensagens que foram encaminhadas às 7 igrejas da Ásia. E antes de fazer essa abordagem propriamente dito, eu quero falar mais um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Existem várias escolas de pensamento que tratam a respeito do livro de Apocalipse. Tá? A primeira escola que eu quero falar é a escola preterista, né? Pretérito de passado. Essa escola entende que todas as profecias, tudo que o livro do Apocalipse trata, essas coisas ocorreram e se cumpriram todas no primeiro século. Então, seriam profecias para a igreja primitiva e elas se cumpriram lá no primeiro século da história cristã. Outra escola é o que a gente chama de escola historicista, de história. Essa era a forma como o Apocalipse era lido principalmente na Idade Média. Inclusive, os reformadores, como Lutero, João Calvino, eles liam o Apocalipse sob essa perspectiva, né? E a grande ênfase era baseada na história da Europa Ocidental. Eles criam nos cumprimentos das profecias que há no livro, e eles identificavam reis, papas, reinos, tudo dentro daquele contexto em que eles viviam. Hoje, inclusive, há algumas variações modernas, né, que procuram associar as previsões do Apocalipse com acontecimentos modernos. A terceira escola é a idealista. Por que idealista? Porque ela desvincula completamente o Apocalipse da história. Ela acha que o Apocalipse é um livro cuja lição principal é mostrar aos cristãos a batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, mostrando que Deus é o grande vitorioso ao final. E a última escola de pensamento é a escola futurista, que entende que do capítulo 4 até o capítulo 22 está narrando acontecimentos que acontecem e ainda estão por acontecer na história mundial. Então eles tentam localizar na história mundial e identificar aquelas figuras em personagens, adaptando a profecia. Essa é a maneira como a maioria dos cristãos do continente americano, na América do Norte, América Central e América do Sul,
creem. E é a mais popular. Muitos a conhecem como dispensacionalismo, que é um dos ramos dessa escola de pensamento futurista. E essa escola de pensamento, ela ficou muito popular com a disseminação daquela série de livros Deixados para Trás. Tá? Então essa seria a escola futurista. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que eu disse, independente da escola de pensamento que você adota, que talvez a melhor forma de lermos o Apocalipse é imaginando ele de uma espiral que vai ampliando. Por quê? A gente percebe que as profecias contidas ali, elas vão evoluindo, parece, e elas vão se adaptando à história cada vez em proporções maiores. Então talvez essas profecias, elas foram sim para a igreja do primeiro século, elas sim têm um sentido idealista que mostra a vitória final de Deus, revela Jesus Cristo, mas elas também têm algo histórico que nos ajude a perceber o cumprimento. Uma vez que a história é cíclica também, né? Ela permite que nós vamos adequando e vamos tirando lições do livro do Apocalipse para nós. Bom, agora nós vamos então fazer a leitura do capítulo número 2 do Apocalipse. E o 3 também, ele contém as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. E essas cartas, elas estão estruturadas, essas mensagens, né, elas estão estruturadas todas da mesma forma. Então, todas elas têm o direcionamento da carta. Então, elas têm uma frase mais ou menos assim: escreve esta carta ao anjo da igreja que está. Essa palavra anjo, ela pode ter o sentido também de mensageiro. E o mensageiro pode ser aquele que transmitia as mensagens à igreja, o pregador. Então todas essas cartas, elas vão ter esse direcionamento. Depois tem a apresentação do remetente. E nessa apresentação, ali são expressos vários títulos de Cristo que também já foram apresentados no capítulo de número 1. Você vai perceber que a maioria dos títulos do Cristo, porque Apocalipse também é uma revelação do Cristo ressurreto, glorificado, e você vai encontrar esses títulos se repetindo a cada uma destas cartas. Existe um recado direto à igreja do tipo: sei de tudo que você faz, conheço as tuas obras. Você vai identificar isso em todas as cartas. E tem uma solene conclusão que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o último ponto que eu quero destacar, antes de nós fazermos a leitura propriamente dita, é que muitos intérpretes entendem que cada uma dessas igrejas representa um período na história da igreja cristã. Então, cada uma dessas igrejas, ela traz uma revelação das situações, de como é cada período da história da igreja. E à medida que nós formos lendo, eu vou falando também sobre esse período. Então, nós vamos ler o Apocalipse, capítulo número 2. E eu vou ler a primeira carta, que é a mensagem à igreja de Éfeso. Eu sempre uso a versão da Bíblia, Nova Versão Transformadora, NVT. O texto diz assim: escreve esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda
entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem enxerga essas cartas e essas igrejas como representações de períodos da história, essa aqui ela corresponderia à igreja apostólica, a igreja do primeiro século. Tá? Então, Jesus já se revela aqui, né? Aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. E quem são essas 7 estrelas? São os 7 mensageiros, né? Então, o candelabro traz luz. Então, os 7 mensageiros que levam luz para o caminho, que mostram a direção correta. E aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Uma clara referência a Jesus que a gente encontra lá no versículo de número 20 do capítulo 1 também. Bom, sei de tudo que você faz. Essa igreja apostólica era uma igreja perseverante. Era uma igreja que não tolerou as coisas erradas. Ela examinou cada um que se dizia apóstolo, se o fruto realmente correspondia, e talvez o mais importante, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. A grande lição para a igreja é: ainda que soframos pelo nome de Cristo, nós não devemos desistir. Eu não sei se você está atravessando um momento de sofrimento, eu não sei se você tem atravessado um momento de dificuldade, mas eu quero te falar, tenha persistência, confie realmente no Senhor, como essa igreja apostólica. A despeito de todo tipo de perseguição que ela sofreu, ela permaneceu firme. Mas aí há uma mensagem, há uma advertência a essa igreja, que ela abandonou o primeiro amor. O que leva uma igreja a abandonar o primeiro amor? Toda vez que nós passamos por um momento de severa perseguição, de luta, muitas vezes nós resistimos. Mas essas lutas, essas dificuldades, elas podem criar marcas tão profundas em nós, e muitas vezes essas marcas nos fazem esfriar. Talvez esse primeiro amor que ela tenha perdido, as primeiras obras que ela tenha perdido, você, quando lê o relato da igreja primitiva no livro de Atos, você vê que é uma comunidade que, diante da dificuldade, tinha tudo em comum. Os mais abastados ajudavam aqueles que estavam em maior necessidade. Fala-se inclusive de um período em que eles vendiam seus bens e repartiam igualmente entre todos. E agora parece que essa igreja ela está se endurecendo. Se endurecendo. E talvez haja aí uma grande lição para a igreja hoje. Nessa época de pandemia, onde muitas pessoas vão começar a passar, porque um dos desdobramentos
de toda essa crise vai ser afetar a economia. Talvez pessoas estejam perdendo emprego, talvez pessoas estejam passando grandes dificuldades e talvez nessa hora é a hora que o nosso coração tem que se aquecer e nós temos que deixar de pensar apenas em nós e nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que nós temos. Talvez essa seja a grande lição. Não deixe o seu amor se esfriar. Não deixe as marcas da vida apagarem esse primeiro amor. Mas também tem um elogio a essa igreja. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo que eles acreditavam, provavelmente influenciado muito pela filosofia da época, que o que você fazia com o teu corpo não afetava o teu espírito, a tua alma, o teu intelecto. Eles faziam uma dissociação do ser espírito e do ser corpo físico. E dessa forma, eles incentivavam muito a imoralidade sexual. E isso era inaceitável dentro da cultura e da moralidade judaica, de onde o cristianismo nasce. Então era muito comum as religiões pagãs da época terem prostitutas e prostitutos cultuais em seus templos. E isso para os cristãos era uma abominação. E os nicolaítas, eles de certa forma tentavam influenciar os cristãos o que você faz com o teu corpo não tem problema, não vai afetá-lo. Eles não consideravam que o corpo era templo do Espírito Santo. Lembra as advertências que Paulo fala sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo? Era um combate justamente à doutrina dos nicolaítas. E termina a carta à igreja de Éfeso dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A segunda carta é a carta para a igreja de Esmirna. E Esmirna, ela representa a igreja perseguida dos séculos 2 e do século 3. E diz assim o texto, começando no verso 8 do capítulo 2. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Olha aí a revelação de Jesus Cristo. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Bom, depois que revela Jesus Cristo, a primeira sentença que a mensagem diz é: conheço suas aflições e sua pobreza. Por que essa igreja era pobre? Será que esses cristãos não gostavam de trabalhar ou não sabiam administrar os seus bens? Não. Essa igreja ela estava empobrecida porque uma forma de perseguição do Império Romano aos cristãos nessa época era o confisco de seus bens. Por causa de Cristo, seus imóveis, suas propriedades, suas terras, elas eram confiscadas pelo governo romano e isso os empobrecia. Mas você é rico. Talvez aqui tenha uma clara mensagem sobre a verdadeira riqueza.
E a verdadeira riqueza ela não pode ser expressa através de bens materiais. A verdadeira riqueza ela não pode ser expressa através daquilo que nós temos. A verdadeira riqueza ela está expressa naquilo que nós somos. Sei da blasfêmia dos que se opõem a vocês. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Olha que o mensageiro não os chama de igreja, mas de sinagoga. E fala que eles se dizem judeus, mas não são. Nas páginas do Novo Testamento, nós vemos o tempo todo o apóstolo Paulo combatendo os judaizantes, aqueles que queriam colocar sobre os cristãos o peso da lei. E a perseguição deles se tornou tão intensa, desses judaizantes aos cristãos, que eles se aliaram ao governo romano para promover perseguição. Então, por isso que na mensagem eles são chamados como fazendo parte da sinagoga de Satanás, devido à intensa perseguição que eles promoveram à igreja na cidade de Esmirna. E aqui tem algumas coisas, não tenha medo do que está prestes a sofrer. E aí nós lembramos das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de vitória a qualquer custo, de riqueza a qualquer custo, não. É uma mensagem de que nós enfrentaremos lutas, nós teremos dificuldades, nós teremos batalhas nessa vida. E quais são as batalhas que você tem enfrentado? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Saiba que você vai ter que efetivamente passar por essas lutas, por essas batalhas, mas creia nas promessas da Bíblia também. Que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Fiel é Deus que não vos tentará além daquilo que vocês podem suportar. Saiba que da mesma forma que vem a provação, que vem a luta, Deus enviará o escape. E olha que essa igreja, a igreja de Esmirna, alguns pagaram com açoites, com prisões. E aqui fala que eles terão aflições por 10 dias. E esse número 10, ele tem algumas coincidências, porque essa igreja que viveu entre o século 2 e 3, ela passou por 10 momentos específicos de perseguição. E por 10 imperadores, começando com Nero e terminando com Diocleciano. Então esses 10 dias representam 10 períodos de perseguição, 10 imperadores. E o pior, o Diocleciano, ele perseguiu a igreja por 10 anos e foram os piores tipos de perseguição que a igreja já sofreu. Por isso que ele fala: mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso, e olha, esse ser vitorioso implicava inclusive em alguns pagarem e sofrerem com a própria vida. Então, por isso que ele fala: quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Amados, ainda que essa vida só nos dê uma perspectiva de morte, nós não sofreremos o dano da segunda morte. A terceira igreja, a igreja da cidade de Pérgamo. Historicamente, ela representa mais ou menos do ano 312 depois de Cristo até o ano 500. E ela é chamada Igreja do Favor Imperial. Diz assim, começando no verso 12. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados.
Olha, mais uma referência a Jesus Cristo. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra vocês algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Olha que interessante, essa igreja, ela vive onde habita o trono de Satanás. O que significa o trono de Satanás? A cidade de Pérgamo, ela era um grande centro religioso, onde todo tipo de religião prosperava. E ela tinha algumas colinas lotadas de templos pagãos. E você começa a observar que essa igreja, ao contrário da igreja de Éfeso, que não tolerava os nicolaítas, ela já passa a tolerar. Essa igreja, ela já começa a sofrer um declínio. E a mensagem diz que ela tem no meio dela pessoas que seguem o ensino de Balaão. Balaão, ele foi contratado lá na história do antigo Israel, para amaldiçoar o povo de Israel com seus encantamentos, seus feitiços. E quando ele foi tentar, ele percebeu que ele não poderia maldizer, ele não poderia lançar nenhum tipo de feitiço sobre aquele povo. E Balaque ficou indignado e falou: o que a gente vai fazer para acabar com esse povo? E ele sutilmente ensinou como. Ele pediu para que escolhessem mulheres formosas para se infiltrar no meio de Israel, e à medida que elas se infiltravam, elas iam aos poucos incluindo seus cultos e levando o povo a dividir o culto ao Deus de Israel com cultos pagãos. E esse foi o declínio daquele momento histórico. E o que ele está falando aqui é que essa igreja, que agora está sobre Constantino, né? O imperador Constantino, que apoiou literalmente a igreja, que oficializou a religião cristã, ela começa a aceitar e trazer para o seu meio esses que aceitam as doutrinas de Balaão. Quer dizer que eles vão misturando a pureza da igreja cristã com outros cultos pagãos, eles vão tolerando a doutrina dos nicolaítas, quer dizer, eles vão aceitando a imoralidade sexual no seu meio. E ele está falando que para essa igreja se arrepender, porque senão o próprio Cristo virá com sua palavra, com uma espada que corta dos dois lados e vai lutar contra todos esses que são adeptos da doutrina de Balaão, da doutrina dos nicolaítas. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. O alimento, o maná representa aquilo que só Deus pode entregar. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece,
a não ser aquele que recebe. A igreja cristã, ela não pode ser sincrética. Se ela quer um dia estar com Cristo, ela precisa se livrar de todos esses costumes pagãos que foram incorporados no seio da igreja. E muitas vezes, quando a gente fala de costumes pagãos, os cristãos, principalmente de vertente protestante, tendem a entender que está se referindo à idolatria. Quando, na verdade, muitas vezes os costumes pagãos, ele está expresso nos costumes que parte da cristandade protestante, evangélica atual, começa a trazer objetos estranhos para o culto. Você vê sal grosso, rosa ungida, água ungida, tudo isso aí é o sincretismo, é doutrina de nicolaíta, é perder a pureza da fé cristã. E a última igreja que nós vamos ver hoje, a igreja de Tiatira. E ela representa a igreja da Idade das Trevas, que começa mais ou menos no ano 500 e vai até aproximadamente o século XVI. Começando no verso de número 18, diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Mais uma descrição do Cristo que contém lá no capítulo 1 de Apocalipse também. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja ela tem referência a uma mulher Jezabel. E na história antiga de Israel, você sabe que Jezabel era alguém que perseguiu os profetas de Deus. Ela quis exterminar todos os profetas de Israel. E aqui provavelmente é uma referência a alguém que participava da igreja em Tiatira, uma mulher que era uma profetisa, mas que na verdade ela era adepta da doutrina dos nicolaítas. E aqui tem uma clara mensagem de Jesus falando, olha, eu já disse para ela se arrepender. Eu estou dando oportunidade para que ela se arrependa da sua imoralidade. Mas se ela não se arrepender, ela receberá o juízo que merece. E todos aqueles que se deitaram com ela
ela estava promovendo prostituição no seio da igreja da cidade de Tiatira. E todos aqueles que se deitam com ela e não se arrependerem também pagarão e terão as consequências de seus atos. Mas eu quero que você observe o tempo todo que Deus ele é um justo juiz. E o justo juiz, ele adverte. Ele também dá a oportunidade de se arrepender. Mas se não há arrependimento, se não há... se o coração não se quebranta, as pessoas pagarão pelos seus atos. Então a grande mensagem aqui seja: igreja, deixa de ser sincrética, deixa de acreditar nessa doutrina dos nicolaítas que essa mulher, essa falsa profetisa tem colocado no meio de vocês. Arrependam-se enquanto é tempo. Arrependam-se enquanto ainda pode. Se você um dia quer participar do reino de Cristo, se você um dia quer governar juntamente com Cristo, é o tempo do arrependimento. E aqui a gente vai finalizando então nossa reflexão do capítulo número 2 do livro do Apocalipse. Eu quero orar juntamente com você agora. E você que ouviu essa mensagem, você percebe que ela era uma mensagem específica para a igreja de uma cidade específica, porém ela tem uma representação na história e ela tem uma mensagem para mim e para você hoje. Eu não sei quais lutas você tem passado, quais dificuldades. Eu não sei se você tem se deixado levar pelo sincretismo religioso, mas eu quero que nessa hora, se você tem se sentido fraco, abatido, desanimado, ore. Ore ao Senhor agora e peça que Ele venha abençoar a tua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa reflexão do capítulo 2 de Apocalipse. E nós queremos, Pai, entender que a história dessas igrejas, elas nos servem de lição e de inspiração para que possamos continuar fiéis a Ti. Mesmo sob risco de morte, mesmo diante de ameaças, mesmo diante, Pai querido, da idolatria que nós temos muitas vezes construído, mesmo diante do sincretismo que muitas vezes temos praticado, Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor. Nós queremos nos arrepender e nós queremos nos voltar para o Senhor, porque o Senhor é suficiente para nós. O Senhor é suficiente para a nossa vida, Pai. E nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada um que participou conosco, cada um que está assistindo essa mensagem agora. Alguns talvez estejam assistindo no momento da transmissão, outros talvez estejam assistindo depois, mas eu quero que o Senhor leve graça e paz a esse coração. Eu quero que o Senhor leve discernimento a esse coração agora, Pai, para que essa pessoa ela não se deixe enganar, mas ela possa permanecer fiel e receber as tuas promessas no teu reino. Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou dessa reflexão, não deixa de clicar ali, dar o like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações. Se você nos acompanha pela nossa página no Facebook, clica lá, começa a seguir a nossa página, compartilhe, marque alguém que precisa ouvir essa reflexão. Olha a mensagem de esperança, o Apocalipse é a mensagem de esperança. Ele nos chama à fidelidade a Deus, ele nos chama a sermos fiéis até o fim, para que nós possamos estar com Ele no reino dele. Deus te abençoe, tenha um resto de semana abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe.